Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou Moacir aqui do Mensagens Kardecistas e venho trazer para vocês mais uma palestra de segunda-feira. Esse vídeo de 10 minutinhos que vocês já estão acostumados a assistir, que já traz algumas reflexões sobre o tema de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana. Como vocês sabem, nós estamos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E essa semana do capítulo 18, estudaremos os itens de 6 a 12. Esses itens estão separados em duas partes. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. E a segunda parte, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Esse estudo, esse vídeo, essas reflexões de hoje, nós usaremos como base para o nosso Evangelho no Lar, a live que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas. Vamos lá. O Evangelho, nesse trecho, no item 6, ele começa dizendo assim: aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Isso é uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus. O que ele quer dizer com a vontade do meu Pai, que está no céu? A vontade do Pai é a vontade de Deus. E Jesus, quando encarnou entre nós, para nos trazer a mensagem, ele nos disse que Deus é amor. E Deus sendo amor, nós só podemos concluir que a vontade do Pai que está no céu é que nos amemos. É que tornemos a nossa prática diária a prática do amor. Amar a todos. Amar ao próximo como a nós mesmos. E como eu sempre digo, principalmente aquele próximo que está mais próximo. Aquele que nos desafia, aqueles que nos impõem obstáculos e que dificultam a nossa caminhada. Muitas vezes essas pessoas estão no nosso trabalho, estão nos nossos círculos de amigos, no nosso convívio social e muitas vezes dentro da nossa própria casa. É esse que Jesus espera que nós amemos. E como Jesus falava dos fariseus hipócritas, ele entende que nós não devemos nos comportar dessa forma, ou seja, falar uma coisa e fazer outra. Ele pede que que a gente tenha coerência daquilo que a gente fala para aquilo que a gente faz, dos nossos pensamentos para os nossos atos. E é tão importante que sejamos assim, que não sejamos hipócritas, porque aquilo que pensamos, aquilo que falamos, tem que ser consoante, tem que ser igual ao que a gente faz. Porque senão nós nos comportamos como aqueles fariseus que Jesus criticava. Ou seja, o nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento espiritual, ele está em cima da cultura que adquirimos, do que estudamos, do nosso intelecto. Mas nada disso serve se a gente não coloca em prática. O amor de Deus, que nós tanto lemos na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor de Deus, a prática dele é a caridade. E caridade a gente começa dentro de casa. Não dá para eu fazer caridade por um estranho se eu não consigo nem fazer dentro de casa. É aqui que é o melhor laboratório. É aqui que a gente treina. Jesus ele diz assim ainda: todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a uma pessoa sábia que construiu sua casa sobre a rocha. O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que aquela pessoa que é sábia, ela constrói sua casa sobre a rocha. Ela constrói os alicerces da sua casa sobre a rocha. A rocha que é forte, a rocha que é resistente,
A rocha que não se abala por qualquer coisa. Porque aí podem vir tempestades, intempéries, obstáculos e dificuldades que, se a nossa casa, ou seja, o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desenvolvimento moral, ele está alicerçado na rocha, nenhuma dessas dificuldades, obstáculos ou tempestades vão abalar o nosso alicerce e vão abalar a nossa casa. Ou seja, não abalarão a nossa fé, não abalarão a nossa determinação de continuar o nosso desenvolvimento. É disso que Jesus está falando. Porque dificuldades, obstáculos, desafios, intempéries, tempestades vão acontecer o tempo todo na nossa vida. Nós estamos num planeta de provas e expiações. É natural que aconteça. E é natural que a gente estude o Evangelho e o coloque em prática, para cada vez esse alicerce na rocha, ele ser mais firme, mais resistente às tempestades da nossa vida. E Jesus continua: mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Sobre areia, alicerce nenhum resiste. O primeiro vento leva, a primeira tempestade leva. Nos primeiros desafios, vai ruir. E é assim com a nossa vida. É assim quando lemos o Evangelho. É assim quando escutamos uma palestra no centro. É assim quando compreendemos a palavra de Jesus, quando compreendemos o amor de Deus e optamos por não colocar em prática. É isso que acontece. É como se tivéssemos construído a nossa casa sobre areia. No primeiro obstáculo, ela vai ruir, ela vai cair, porque ela não tem um alicerce firme, fincado na fé em Jesus, na fé em Deus. O alicerce muito bem preso, né, no nosso desenvolvimento moral, no nosso desenvolvimento espiritual. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. E Jesus diz ainda assim: aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que executar e ensinar será grande no reino dos céus. O que Jesus está falando? Ele está falando que a gente ensina pelo exemplo. Ele está pedindo que a gente tenha coerência dos nossos pensamentos, da nossa fala com os nossos atos. E ele está dizendo que o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. E se eu me porto como alguém que conhece a palavra e a flexibiliza, na bondade, no amor, na caridade, na compreensão, na tolerância, flexibiliza essas questões, eu estou ensinando errado. Nós precisamos ser exemplos disso. É óbvio que nenhum de nós consegue ser isso 100% do tempo. Senão não estaríamos aqui nesse planeta de provas e expiações. É claro que também muitas vezes não conseguimos 1% do nosso tempo fazer isso. Mas o pouco que nós conseguimos, sejamos coerentes. Vamos ser coerentes no nosso pensamento, da nossa fala e da nossa ação. Por quê? Jesus nos disse que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Porque aquele que conhece, ele tem responsabilidade. Aquele que conhece será muito mais cobrado do que o ignorante. O ignorante no sentido literal da palavra, aquele que desconhece. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que teve acesso ao Evangelho, aquele que teve acesso ao desenvolvimento moral, aquele que teve acesso e teve possibilidades de se desenvolver e não as aproveitou, jogou pela janela, ele vai ser muito mais cobrado do que aquele que não as teve, ou do que aquele que desconhecia. Não significa que o ignorante, aquele que desconhece a palavra de Deus, ele não será cobrado pelos seus atos. É óbvio que será cobrado.
Mas muito mais cobrado será aquele que conhece. Porque a responsabilidade é sempre de quem sabe. A responsabilidade é sempre de quem sabe. Eu sempre dou esse exemplo. Uma criança de 3 anos para atravessar uma avenida muito movimentada. Você vai largar a criança de um lado da avenida e falar atravessa. Se você for atropelada ou se acontecer alguma coisa, é problema seu, é seu desenvolvimento, é sua responsabilidade. Não é. É uma criança. A responsabilidade é de quem sabe. Se ela for atropelada, a responsabilidade é minha. É minha responsabilidade pegar na mão dela e atravessá-la. É assim que funciona com aquele que conhece e aquele que desconhece. Aquele que desconhece, a minha função neste plano, nessa terra de provas e expiações, é pegar na mão de quem não conhece e atravessá-lo. Dar acesso. É isso que a gente precisa. E para nós espíritas, né, muito será pedido, porque muito nós recebemos. E também, muito será cobrado, porque muito recebemos. Nós espíritas conhecemos a verdade. Nós sabemos da lei da reencarnação. Nós sabemos da lei da causa e efeito. Nós sabemos de todas, do amor de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Mas aquele que coloca em prática, também muito receberá. E é isso que a gente precisa. É ter coerência com os nossos pensamentos, com os nossos atos e com as nossas atitudes. Essas são algumas reflexões do nosso tema de estudo da semana, que é do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 6 a 12. Eu espero que vocês leiam esses itens, é curtinho, reflitam sobre ele, porque aí na quarta-feira, às 20 horas, quando acontece a nossa live do Evangelho no Lar, todos nós juntos refletiremos sobre o assunto, discutiremos esses temas com mais profundidade e assim contribuiremos todos juntos em energia, em vibração, em luz, mas em conhecimento para o nosso desenvolvimento moral e desenvolvimento espiritual. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira.